Eu convido vocês a abrirem a palavra do nosso Deus no Evangelho escrito sobre o relato de Lucas, que se encontra, o texto que se encontra no capítulo 8, Lucas, capítulo 8. Vamos fazer a leitura que vai do versículo 26 até o versículo 39. É um texto também bastante conhecido, mas que traz grandes ensinamentos do nosso Deus para nós. Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Os irmãos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade, pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém. Senhor Deus, estamos, ó Deus, agora contemplando a beleza, a perfeição do Teu Evangelho, dos Teus atos aqui na terra, ó Senhor. E eu te peço uma misericórdia para a minha vida, que vou expor essa palavra. Sabedoria e graça, iluminação do Teu Santo Espírito, para pregar com fidelidade palavra que procede de Ti, a Tua santa palavra, Deus, a Tua voz. Me ajuda e abre os ouvidos dos meus irmãos aqui presentes para que, ouvindo, entendam, ouçam e creiam e sejam de fato curados, libertos, salvos pela Tua palavra, pelo poder do Teu Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, me ajuda a isso. Abençoa cada pessoa aqui presente para ser alimentado e para que cada dia mais possa crescer na graça, no conhecimento e confiar em Ti em todas as coisas. É assim que nós oramos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o não de Deus é uma grande bênção. Quando Deus diz não, é uma grande bênção para nós. Esse é o título dessa mensagem. Essa mensagem me faz lembrar de um dos textos, essa passagem, me faz lembrar de um dos textos mais emblemáticos da Escritura. Esse é um texto de Isaías, que o Senhor Jesus prega diante... A gente já pregou esse texto aqui, está lá em Lucas 4, versículos 18 e 19, quando o Senhor Jesus
abre o texto de Isaías diante de toda a sinagoga e ele prega com muita autoridade. Ele prega sobre si mesmo, porque o texto era um texto sobre ele mesmo, que é o grande libertador, o maior dos valentes, que destrona, que expulsa o diabo e seus demônios, e que exerce domínio, poder, soberania e reinado sobre todas as coisas. Porque ele não é só o profeta e a mensagem. Ele não é só o sacerdote e o sacrifício, mas ele é verdadeiramente rei. E sendo rei, domina sobre tudo, sobre todos, e todos têm que se sujeitar a ele, que é o rei do universo, querendo ou não. Lucas 4, 18 e 19 está escrito assim. É o que Jesus lê diante daquela sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus, diante da congregação toda, da sinagoga ali, ele diz a sua missão que já estava relatada no texto de Isaías. Ele lê esse texto diante daquela sinagoga e todos ficam extremamente atentos às palavras que sairiam da sua boca, afinal, aquela era uma profecia messiânica. E os judeus não sabiam ao certo como interpretar. Tinham teorias, mas não sabiam ao certo. E eles ficam atentos, o que é que vai sair da boca deste homem? No entanto, a pregação que Lucas descreve do Senhor Jesus Cristo é muito simples. Possivelmente Jesus disse muitas outras coisas. Mas o que Lucas relata da pregação de Jesus é muito simples. E ao mesmo tempo que é tão simples o que Lucas relata, o que Jesus pregou, é extremamente representativo do que diz respeito à autoridade de Jesus. Ele mostra a autoridade suprema de palavras que só poderiam sair da boca do Deus soberano. Só poderiam sair da boca do próprio Messias. Palavras que não ficam vazias, mas que são provadas pelos seus atos. O que Jesus disse diante daquela congregação? O que Jesus disse diante da sinagoga? Ele leu o texto, e Lucas relata que Jesus disse: hoje se cumpriu as Escrituras. É sobre mim o texto. É isso que Jesus disse. É sobre ele. Na verdade, meus irmãos, todo o ministério terreno de Cristo, os 3 anos que o Senhor Jesus peregrinou pela terra da Judeia, por Jerusalém, pela Galileia e até por lugares fora de Israel, como veremos hoje, ele prova com sua própria vida essas declarações do texto de Isaías. E ali ele estava já anunciando publicamente: eu cheguei, sou eu mesmo, o Messias prometido. Essa profecia se cumpre hoje, porque a partir de hoje vocês vão ver a prova de que o reino de Deus chegou e de que eu sou o libertador. Todos esses sinais que Isaías havia proclamado mais de 500 anos antes de Cristo, que ele agora abria, porque o Senhor tinha preparado aquele momento desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo para ocorrer. Todos aqueles sinais são diversas, não é uma vez ou duas, são várias vezes realizados por Cristo. E na verdade ele continua realizando todos eles até hoje, provando que o reino de Deus chegou e que agora resta o seu retorno. As palavras de Jesus, as suas atitudes provavam que de fato o Espírito do Senhor estava sobre ele. Que ele estava ungido, incumbido de uma missão mais que especial, de ser o nosso resgatador, o nosso substituto, o nosso Messias e Redentor. Em todo instante o Espírito atestava, por meio das obras de Cristo, que ele cumpria cada uma das ordens que o Pai lhe havia dado. Ele estava cumprindo o mandato do Pai em nos salvar. As Escrituras relatam, meus irmãos, diversas vezes o que Jesus fez publicamente, provando quem ele era. Eles vinham evangelizar os pobres, e os pobres foram evangelizados. E vinham pôr em liberdade os cativos, e muitos foram libertos. Muitos cegos tiveram as suas vistas restauradas, passaram a ver, não só fisicamente, mas cegos como nós, que andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, tivemos as escamas retiradas por Cristo e passamos a ver a verdade. Muitos oprimidos foram aliviados
libertos das suas opressões. E finalmente, como ele diz, o ano aceitável do Senhor foi proclamado. E foi mesmo. A mensagem de Cristo, o ministério de Cristo, era uma prova daquelas palavras que João, seu precursor, havia dito: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O tempo pleno, a plenitude de todas as coisas se cumpre em Cristo. Chegou o tempo pleno. E o Senhor prova pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, que de fato se cumpriu a Escritura. Agora, quando olhamos mais a fundo na ótica do nosso texto dessa manhã, o que Jesus diz sobre pôr em liberdade muitas pessoas, que veio trazer liberdade aos cativos, aos oprimidos, nós percebemos duas coisas. Que existem opressão em dois níveis, inevitavelmente espalhada pela humanidade. Uma é a escravidão do pecado, que atinge todos os homens. Todos são cativos, têm as suas mentes oprimidas pela natureza pecaminosa, no qual todos os homens precisam dessa libertação. Do contrário, não serão salvos. Mas também muitos homens, além destes, a escravidão do pecado ela atinge toda a humanidade. Mas muitos homens são também oprimidos de uma forma especial. Especial não no sentido bom, mas especial no sentido péssimo. Especial no sentido que sofrem uma opressão maior. Uma opressão espiritual, maligna. Poderes das trevas atuando, porque o mundo jaz no maligno. E nesse tipo de opressão, nós podemos ver como o pecado, que é a raiz desses males todos, ele traz consequências tão devastadoras para as pessoas que estão diante de Deus, distantes de Deus. Quem vive assim, debaixo dessas opressões, meu irmão, está totalmente desprotegido, está totalmente à mercê da maldade do diabo, dos seus demônios, que oprimem, que escravizam de uma forma tão maligna, tão constrangedora, que nada nesse mundo pode ser considerado mais degradante do que esse nível de escravidão. E eu estou me referindo, obviamente, à possessão. De alguém ser dominado a ponto de ter todo o controle do seu ser, todo o controle da sua existência nas mãos das criaturas mais perversas e malignas, mais repugnantes e terríveis que existem desde o princípio. Mas a verdade é que nós nos apegamos, o que brilha, a luz que dissipa as trevas. Trevas essas que parecem tão densas na vida de algumas pessoas, que parecem até que nenhuma luz pode penetrar. Mas nós conhecemos aquela que penetra. Aquela luz que pode dissipar qualquer treva, qualquer negridão perversa. A verdade é que Jesus pode, de fato, ser luz nessas trevas, que representam o obscurecimento da verdade, a antítese da verdade, a cegueira espiritual, o domínio perverso dessas criaturas. A verdade é que o nosso Senhor tem a luz que brilha na escuridão e que dissipa qualquer uma dessas trevas. Nós aprendemos nas Escrituras que Cristo, meus irmãos, ele é o mais valente que há. E ele tem poder para destronar qualquer reino espiritual que se levante contra os seus eleitos. Qualquer reino. Não existe nenhum poder que possa superar o poder daquele que é verdadeiramente profeta, sacerdote e rei do universo. E o texto dessa manhã nos ensina uma grande e ao mesmo tempo simples verdade. Para que Cristo reine em qualquer coração, é necessário que primeiro ele purifique, que primeiro ele varra o mal, tire, expulse o mal, limpe o coração do homem, coloque um coração de carne no lugar de pedra.
para que o Espírito Santo nos habite. Não tem como o mal, meus irmãos, coabitar com o bem. Não tem como essas duas coisas viverem juntas. Ou somos um templo do Espírito, ou somos uma casa à mercê do mal, à mercê das trevas, à mercê da escuridão perpetuada pelo mal. Para que Cristo reine nos corações, é necessário que Ele dissipe toda e qualquer treva. É necessário que a verdade dele, meus irmãos, habite em nosso ser, habite em nossa existência. Então, como diz a Escritura, verdadeiramente seremos livres. Como Paulo também escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde o Espírito do Senhor habita, nós somos verdadeiramente livres. E o Espírito do Senhor habita onde a verdade é pregada. As muitas libertações que até hoje ocorrem, de todos os níveis, de diversos tipos de vícios, de diversos tipos de pecado e diversos tipos de opressões demoníacas, todas elas que ainda ocorrem hoje, ocorrem pelo poder soberano de Cristo. Ele ainda continua realizando todos aqueles atos que já se cumpriram, provando que de fato o reino de Deus chegou e ainda é e permanecerá para sempre. O que nós aguardamos agora é a concretização, a sua vinda, o seu juízo. Meus irmãos, o nosso texto dessa manhã, ele conta justamente a história de um homem que vivia nessa situação. Conta a história de quando a comitiva do Senhor Jesus parou o barco naquela praia, na terra de Gadara. Tem vários nomes que eles dão. Terra de Gerasa, de Gadara. E quando Jesus parou o barco ali, que veio ao encontro dele um homem endemoniado. Algumas coisas é necessário que a gente saiba para interpretar corretamente esse texto. Primeiro, que aquele território é predominantemente gentílico. Ou seja, quando Jesus atravessa aquele lago, ele vai para um lugar que estava de frente para Galileia, mas que não era mais terra de Israel. E a gente pode até ver algumas questões culturais e comportamentos dentro do texto que provam isso. Ali, na verdade, era um território gentílico. E o evangelista Lucas, ele traz que esse relato surpreendente da libertação que Jesus vai fazer lá, já nos anunciando previamente que o reino de Cristo, ele, obviamente, extrapolaria os domínios de Israel. Mas o seu reino é completo, é universal. Lucas relata nesse texto 3 pedidos bem interessantes. A gente vai analisar 3 pedidos. Tem o pedido dos demônios, tem o pedido de um povo e tem o pedido de um homem restaurado. Em 3 pedidos. Na verdade, os demônios fazem mais de um pedido, mas que sintetizando é um pedido só. E a gente vai ver como o Senhor responde a esses pedidos dessas criaturas. Em primeiro lugar, temos um pedido extremamente desesperado. Interessante esse fato desse pedido ser bem desesperado. Está assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Como eu disse, era um território gentílico, ficava de pertencimento do território da Grécia, ou seja, ali era um povo que tinha uma cultura helenista, era um povo que não tinha prazer na lei de Deus, que, diferente dos israelitas, não se preocupavam em cumprir nenhum preceito moral que provinha das Escrituras. Eles tinham uma cultura própria, apesar de próximos territórios. Era outro lugar, outro país, outro universo, digamos assim. E aquela cidade onde Jesus para, Gadara, ela pertencia a um conjunto de 10 cidades que ficaram conhecidas nas Escrituras como Decápolis. Cidades essas que a gente conhece outras dessas 10, porque a Bíblia também cita, como Damasco, que é aquele caminho. Lembra quando Paulo está indo no caminho de Damasco e o Senhor Jesus chama ele? Ele pertencia a Decápolis. Lembra quando João escreve a carta à igreja de Filadélfia,
lá em Apocalipse, pertencia a uma dessas 10 cidades. Então, algumas das cidades são conhecidas também das Escrituras. Era um conjunto de 10 cidades, por isso o nome Decápolis. E diz assim, Lucas, versículo 27, eu peço que você esteja sempre atento à palavra de Deus. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Olha que situação degradante, terrível. Observe que esse relato ele se passa ainda na praia. Completamente o relato inteiro acontece na praia, quando Jesus desembarca ali. Meus irmãos, aqui está descrito uma das piores situações que a gente pode imaginar um ser humano. O estado do ser humano assim. A Bíblia diz que esse homem estava possuído de muitos demônios. Ele não tinha controle de si. Outras criaturas dominavam o que saía da sua boca, o que suas mãos tocavam, onde seus pés iam. Eu quero que quando eu esteja fazendo esse relato, que você imagine uma pessoa nessa situação. Eu te convido a imaginar uma pessoa exatamente assim. Vai além a degradação deste homem. A Bíblia diz que ele não se vestia há muito tempo. Ele andava nu. Sabe por quê? Porque o diabo, ele faz isso. Ele não só maltrata, ele humilha, ele dessensibiliza, ele tira a humanidade. E é engraçado que muitas pessoas vivendo sob a influência do diabo julgam ter plena liberdade. Se há algo que não existe em quem está sob o domínio do mal, é liberdade. Isso nós só podemos ter em Cristo. Mas vai além. Esse homem ele não habitava mais em um lar. Não habitava mais em uma casa. Ele habitava agora nos túmulos, nos cemitérios, onde tem a podridão da morte, dos corpos em putrefação. Era esse o estado desse homem. Eu quero que você imagine isso. Essa pessoa, meu irmão, levava uma vida, uma subvida. Um determinado comentarista, comentando esse texto, disse que aquela pessoa passou a ser como um aborto humano, um aborto vivo, existindo numa condição totalmente imunda, em todos os sentidos, nas impurezas dos pecados, sendo a habitação dos seres mais imundos, vivendo no lugar mais imundo, os túmulos. Mas é importante que a gente saiba que aquilo nem sempre foi assim. Aquilo provavelmente nem sempre foi assim. Aquele homem, outrora, ele teve família. Teve um lar. Teve mãe, pai, talvez até irmãos. Talvez até ele tivesse tido bons amigos. Agora ele estava naquela situação. Porque esteve desprotegido. Totalmente à mercê do mal. É interessante que Lucas narra que aquele homem possuído, que foi ele que foi ao encontro de Cristo. Foi ele que foi atrás. Ninguém sabe se, a princípio, o impulso era ir para expulsar aquelas pessoas que estavam chegando no barco, para assustar. Mas uma coisa é certa, certamente era o propósito de Deus que aquilo acontecesse. Versículo 28 está assim: quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte. Olha o que sai da boca daquele homem. Que não eram palavras dele, mas palavras dos seres que estavam dominando sobre ele. Está escrito assim: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Olha que coisa interessante, aqui tem um primeiro pedido relatado. Esse texto, meus irmãos, ele não relata somente a glória excelsa do nosso rei, do rei Jesus. Onde um homem endemoniado, os demônios reconhecem a glória e vai atrás dele fazer um pedido. Você deve se lembrar do texto que foi pregado aqui na semana passada. De quando os discípulos ainda estavam no caminho de Gadara, naquele barco, que começou a ser assolado pela tempestade. Ondas vinham, enchiam o barco de água, os discípulos temendo com medo.
Lucas, versículo 24 e 25, como foi pregado aqui na semana passada, está escrito assim: chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantou-se Jesus, levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Agora olha o que está escrito. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Só que é interessante que o relato acaba aí. O texto acaba aí. E agora nos encontramos na continuação, quando eles param naquela praia. Quando aquele demônio endemoniado, vem ao encontro de Cristo. E agora de uma forma majestosa, porque de fato Jesus é o majestoso Rei do Universo. Essa resposta agora é fornecida para nós, para os discípulos. Só que ela é fornecida de uma forma muito inusitada. Essa resposta de quem é esse que manda parar os ventos, a tempestade e tudo lhe obedece, é respondida da boca dos seres, pela boca de um homem dominado pelos seres mais imundos. Afinal, quem é esse que ordena e tudo lhe obedece? Aprendemos aqui que a dúvida de muitos discípulos é a certeza dos demônios. Na verdade, nem mesmo esses seres mais desgraçados que existem poderiam negar essa verdade que os discípulos, a princípio, tinham uma dificuldade clara de perceber. Quem é esse? Jesus Cristo é o Filho do Altíssimo. Nem mesmo as criaturas mais imundas poderiam negar essa verdade. Esse texto nos revela que não só os ventos e as marés, elas curvam-se ante a majestade de Cristo, mas até os demônios opressores têm de se dobrar, de se curvar perante a glória do Rei do Universo. Esse versículo, meus irmãos, mostra que aqueles malditos que oprimem, que escravizam tantos homens, eles tremem de medo diante do governador supremo. Eles clamam, eles pedem desesperadamente: peço-lhe que não me atormente. Eles pedem: não me atormente, Senhor, por favor, ainda não. Pois eles sabem certamente do seu destino e eles se apressam em chegar. Eles sabem que a tormenta lhes espera. Eles sabem que o abismo preparado para o diabo e os seus demônios está preparado para recebê-los. E aqui fica expresso o medo deles. É como se eles estivessem pensando: será que a nossa hora já chegou? Por favor, Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, ainda não nos atormente. Nos dê ainda mais uma chance de fazer o mal. Ainda nos permita por um tempo. Porque Jesus, versículo 29, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Irmãos, veja como nós somos tão frágeis sem Cristo. Tudo que a família daquele homem podia ter feito, tudo que aquela cidade, tudo que aquele povo ao redor podia fazer por aquele homem, daquele jeito era prender com algemas. O texto nos diz. Eles prendiam um homem com algema. A única coisa. O que aquele homem fazia? Quebrava. Que não era um homem. Era um poder sobrenatural. Maligno dentro dele. E quando eles viam essa força sobre-humana atuando dentro daquele homem, quebrando algemas, quebrando cadeias, a única coisa que restava era tirar aquele homem do convívio, expulsar para um lugar mais distante, para que ele vivesse a sua vida sub-humana como a verdadeira escória nos túmulos, com os cadáveres, porque era praticamente o que ele era, um morto-vivo. Mas agora, quem estava diante dele não eram outros homens pecadores, não eram outros homens comuns, frágeis. Ele estava diante do Rei do Universo. Versículo 30, está escrito: Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso é terrível. O texto nos diz porque muitos demônios tinham entrado nele. Ele não era casa apenas de um ser demoníaco, maligno.
mas de muitos, incontáveis. E você deve saber, você deve ser lembrado que legião não é o nome de um tipo de demônio ou de uma quantidade de demônios específico. Mas é porque naquela época, legião era a expressão que representava o poder bélico mais forte existente naqueles dias, que era justamente o poder, uma tropa do Império Romano, que era composta por 6.000 soldados romanos. Muita gente, com todo tipo de cavalaria, com todo tipo de arqueiros, com todo tipo de armas de guerra daqueles dias, as mais fortes, as mais poderosas, estavam na legião. Em outras palavras, eles estão dizendo que está aqui dentro desse homem é um poder muito forte. E não necessariamente significa dizer que tinham 6.000 demônios dentro daquele homem, mas que muitos estavam dentro dele e que certamente eram mais poderosos do que uma legião romana. O versículo 31 escreve: essa legião que fazia aquilo com aquele homem, que ninguém da população podia fazer nada por ele, agora olha para Cristo e mais uma vez eles repetem o seu pedido. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Mas a verdade continua a mesma. Ainda que 6.000 legiões tentassem guerrear contra o Senhor, eles sairiam instantaneamente derrotados. Pois o nosso Deus, ele é onipotente. O nosso Deus, ele não vence a guerra contra o mal aos 45 do segundo tempo. Ele vence com um sopro. Tudo está sujeito a ele. Apenas com o poder da sua palavra, ele pode todas as coisas. E aqueles demônios reconheciam isso. E lhe pediam, por favor, não nos atormente agora, por favor, não nos condene agora. Porque o abismo era um lugar onde eles estão destinados, é o lugar para o qual estão destinados. Então, mais uma vez, temos o pedido dos demônios. Esse medo da tormenta final. O medo do lago de fogo e enxofre que arde, esperando eles. Mais uma vez, nesse pedido, nesse clamor do mal, vemos quem é que manda. Vemos em quem está o poder, em quem está a glória, em Cristo, Senhor. Versículo 32, o texto continua. E eu peço que vocês continuem imaginando aquela cena acontecendo. Ora, uma grande manada de porcos. Só para relatar, Marcos traz um relato desse texto também. Marcos escreve isso. Essa grande manada de porcos, Marcos escreve que era aproximadamente 2.000 porcos. Tá? Então era muito porco passando por ali. Era um lugar, obviamente, mais isolado, onde tinham túmulos na beira da praia e onde tinham alguns porqueiros, pessoas que criavam porcos. Uma grande manada de porcos estava pastando ali, no monte, ou seja, era um monte próximo. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E o versículo 32 termina assim, meus irmãos. E Jesus o permitiu. Jesus concedeu a eles o sim para esse pedido. E eles veem aqueles porcos passando no monte, talvez não tão distantes dali, milhares de porcos. O texto diz que era uma grande manada. Marcos diz 2.000. E eles, olha, deixa a gente ir para aqueles porcos. Não nos mande para o abismo agora, Senhor. Por favor, permita isso. Nós sabemos quem tu és, o Filho de Deus, o Altíssimo. E Lucas relata que Jesus concedeu esse pedido. 33 diz, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E olha aí o que é que o mal faz. O mal faz isso. E a manada precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Aqueles porcos todos morreram. Prenunciando também o destino final daqueles demônios. Qual serão? Qual seria? Mas, irmãos, temos algumas verdades para destacar aqui. Primeiro, é que se você é um servo de Deus, saiba que vira e mexe, vez ou outra, ou talvez muitas vezes, o diabo vai ao seu encontro para tentar intimidá-lo. Mas saibam que com Cristo nós sempre saímos vencedores. Com Cristo nós estamos sempre do lado vencedor.
Você deve saber também que Jesus é Deus verdadeiramente. Nem os demônios podiam negar. Você consegue perceber a loucura dos homens que negam a existência de Deus? Que negam o poder de Cristo, do relato de quando a gente prega o Evangelho? Nem as criaturas mais perversas negam isso. Nem eles têm coragem de negar essa verdade. E os ímpios esforçam para combater, para deturpar, para mentir. A verdade é que todos, inevitavelmente, nunca se esqueçam disso. Todos, assim como aqueles demônios fizeram naquele dia, naquela história, todos se curvarão perante a glória de Cristo. Que agora, voluntariamente, reconhecendo a sua autoridade, o seu poder, a sua graça, ou na eternidade, pela sua ordem absoluta, absolutamente todo joelho se dobrará diante de Deus. Ninguém poderá ficar de pé. Jesus é verdadeiramente também o Deus amoroso e libertador. Sabe por quê? Porque esse texto fica claro a compaixão de Cristo. Ele olhou para aquele homem naquele estado mais degradante, mais vil e imundo, mais miserável, e ele amou aquele homem. Ele libertou aquele homem daquela vida sub-humana, daquela sub-vida. E aqui nós podemos ter a certeza do seu amor e também de que no fim todo esse mal será punido. Nenhum sequer escapará do juízo de Deus, meus irmãos. Então eu quero destacar aqui já de cara uma grande verdade que nos é revelada nessa passagem. É que para Jesus habitar em seu coração, como ele faria agora com aquele homem, ele primeiro tem que expulsar o mal, varrer o mal, limpar o mal, para depois habitar. E essa obra quem realiza é o Espírito Santo. Ele regenera, purifica e depois habita o nosso lar. Agora, irmãos, é evidente que uma perda tão grande de bens, de dinheiro, são 2.000 porcos sendo mortos, geraria alguma consequência. É evidente que isso não ficaria à toa. Então, em segundo lugar, Lucas nos relata o pedido de um povo egoísta. Primeiro ele relatou o pedido dos demônios, que Jesus atendeu. Agora ele relata o pedido de um povo egoísta, de um povo que olhava apenas para o próprio ventre, para o próprio bolso. Versículo 34 diz: vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Eles viram isso e foram anunciar. Eles correram. Que coisa grandiosa foi essa? Aí você pensa, eles ficaram maravilhados com o poder de Cristo. Eles ficaram surpresos por tamanho amor, por tamanha liberdade, porque todos conheciam aquele homem endemoniado. E agora eles estão vendo aquele homem são, recuperado de volta à sua mente ativa. Você está enganado. Eles não ficaram surpresos nem maravilhados com o amor de Deus. Eles foram avisar na cidade o que aconteceu, para que eles não fossem penalizados, culpados da perca, da morte daqueles porcos. Os homens que cuidam de 2.000 porcos não são homens donos daqueles porcos. Quem tem 2.000 porcos para cuidar são pessoas que têm dinheiro. Ali eram funcionários. Eles não queriam ser penalizados pela morte. Eles correram. Quem iria responsabilizar isso tudo? Versículo 35 diz assim: então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Então eu imagino que ali eles mesmos arranjaram roupas para aquele homem. Devolveram não só a mente, o seu domínio de si mesmo, mas também a dignidade, dando uma roupa para eles, para ele. E aquelas pessoas agora chegando lá, vendo aquele homem de um modo que há muito tempo eles nunca tinham visto. Eles não viam mais aquele homem daquele jeito. Ficaram surpresos e temeram. O que o texto diz é que eles temeram. Todo tipo de curioso saiu para ver o que estava acontecendo. Agora você imagine essa cena, uma multidão da cidade agora correndo para ver aquela coisa toda, porcos boiando ali na beira do lago. E um homem agora são, totalmente consciente de suas palavras, vestido, lavado, regenerado.
Eles conheciam um outro homem. Eles não conheciam aquele. Só para que você tenha uma ideia do que aqueles homens tinham, do que a mente daqueles homens lembravam daquele indivíduo, do que a mente das pessoas da sociedade tinham para aquele indivíduo endemoniado, eu vou trazer um pedacinho do relato de Marcos. Marcos, ele faz um relato bem mais extenso dessa passagem. Está lá no capítulo 5. E você, em casa, é importante que você analise esse texto. São 20 versículos de Marcos sobre essa passagem. Marcos 5, de 1 a 20. Mas eu vou ler apenas os versículos de 3 a 5. Marcos escreve: esse homem vivia nos túmulos, olha a situação, e ninguém podia prendê-lo. Sabe por quê? Porque ele tinha uma força sobre-humana. Ainda que fossem 10 homens tentar agarrá-lo, não conseguiriam. Nem mesmo com correntes, nem as correntes de ferro o prenderiam. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. E as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Você consegue imaginar essa cena? Várias pessoas tentando segurar uma criatura dominada por um ser demoníaco. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos. Olha a vida desse homem, era uma vida maluca, gritando entre os túmulos. E pelos montes, como um louco, totalmente desvairado. E o texto termina assim, que ele fazia isso ferindo-se com pedras. É isso, meus irmãos, que o mal faz. Ele degrada, ele humilha, ele maltrata, ele se feria, se rasgava com pedras. Era essa a visão que aquela população tinha daquele homem. E quando eles chegam agora, eles veem um homem vestido, sentado aos pés de Cristo, conversando com uma pessoa normal. A ação do diabo ela é repugnante. Mas aquele homem, ele conheceu o Cristo que liberta. O Cristo que salva, que aperfeiçoa, que purifica. Não é só ele que foi melhorado em Cristo. Todos nós, quando conhecemos o Senhor, nós somos melhorados em todas as áreas. Eu penso, inclusive, que alguém que conhece a Cristo, até mais inteligente fica, mais sábio. A afeição muda. Conhecer o Senhor é uma grande dádiva. E aquela população, aqueles curiosos, eles viram como aquele homem agora era uma nova criatura. Eles viram a transformação que instantaneamente o Senhor fez com aquele indivíduo. Então você pensa, houve grande regozijo, houve grande alegria, porque uma alma foi salva diante dos homens de uma forma tão magistral e magnífica? Não, de modo nenhum. Então eles quiseram que Cristo fizesse mais sinais e permanecesse entre eles vários dias, mostrando mais da sua cura, da sua libertação, do seu poder e do seu amor para tantas outras pessoas necessitadas na cidade? Não. O que Lucas escreve no versículo 36 é: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Ou seja, eles não só viram, mas ouviram também um relato. Aquelas testemunhas oculares, os porqueiros, né, aqueles que guiavam a manada, que levavam eles para pastar, para comer e tudo mais, deram testemunho do poder de Jesus. Eles falaram, explicaram como Jesus, com o poder da palavra, havia expulsado os demônios. Como eles haviam permitido que eles entrassem nos porcos. E o grande problema desse relato, o grande problema desse testemunho, é que ele não é que ele foi mentiroso. Não tem esse problema de ter sido mentiroso. Mas está no motivo do que ele foi contado, pelo qual ele foi contado. O motivo era para se eximirem da culpa na morte daqueles porcos. Versículo 37 diz assim: todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Aqui está o segundo pedido relatado. O pedido de um povo egoísta, de um povo ímpio, de um povo no qual o dinheiro é o seu próprio Deus. O lucro, os bens, é tudo que eles têm. Eles pediram para que Jesus se retirasse, pois ficaram com muito medo. E o final do versículo mostra que Jesus também concedeu, deu sim ao pedido deles. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Ele chegou na praia e de lá mesmo ele se foi. Ele nem entrou na cidade. Eles não ficaram tocados, meus irmãos. Eles não ficaram comovidos pela liberdade. Eles não ficaram felizes porque aquele homem foi salvo. Eles só pensavam em uma coisa: quem vai arcar com esse prejuízo?
Se esse homem ficar aqui expulsando o demônio, daqui a pouco não resta nem um pouco mais pra gente. Aqueles animais, para aqueles homens, valiam mais do que o homem oprimido. E é tão interessante que o relato acontece justamente com porcos como animais, mostrando que aquele povo de fato não era um povo que obedecia, que amava a lei de Deus, porque em Israel isso não aconteceria. Porcos eram animais imundos, e para aqueles homens, esses animais imundos valiam mais do que uma vida. Por isso, o apego ao dinheiro, como Paulo escreve, é a raiz de todos os males. E esse pedido deles para que Jesus se retire mostra para nós onde estava o tesouro daquele povo. O tesouro deles estava nos bens que eles tinham, nos animais, nas manadas. Só que para o nosso Deus, uma alma vale mais do que o mundo todo. Esse é o mesmo Deus que nos liberta, é o mesmo Deus que nos salva. E ficam duas reflexões. Né? O que você estaria disposto a perder para que outras pessoas conhecessem a Cristo? Ou qual é o vício, qual é a opressão, o que é que te prende para estar distante de Cristo? Nada é capaz de segurar a poderosa mão de Deus. Mas aqui também nós podemos pensar em outras coisas que passaram a acontecer ali. Os discípulos agora, os discípulos presenciaram toda essa cena do grande feito de Deus. E eles presenciaram também a rejeição dos homens. Como pode eles terem agido assim? Eles não estão vendo que esse homem agora está salvo. Qualquer pessoa em sã consciência pensaria isso. Como pode eles terem agido assim? E muitas vezes nós temos que aprender a lidar com a rejeição de quando anunciamos a glória de Cristo, o Evangelho de Deus, e homens rejeitam. Meus irmãos, esse texto é uma grande prova de que a palavra de Deus não volta vazia. E de quem transforma, quem realiza a obra, não somos nós, mas Deus. O nosso papel é pregar. Deus é quem realiza essa obra soberanamente. O fato de nosso papel ser pregar não significa dizer que a gente deve fazer isso à toa, de qualquer jeito. Nós devemos nos esforçar, estudar, agir da melhor forma para que isso aconteça. Mas a obra e a glória é perpetuada por Cristo. Jesus, ele acatou o pedido daquele povo. Ele deu tempo nem de entrar na cidade. Dali da praia mesmo, eles subiram no barco e se foram. Mas isso não significa que sua viagem foi em vão. Que pouca coisa foi feita ali. Porque, por fim, Lucas relata o último pedido desse texto. O pedido que aquele homem faz a Cristo. Alguém agora totalmente consciente, totalmente restaurado. Aquela pessoa experimentou a glória de Deus. E como todo mundo que experimenta verdadeiramente a glória de Deus, ele pensa uma coisa. O melhor lugar para estar é com o meu Senhor. O melhor lugar para estar é com Cristo. Aquele homem pensou isso. E ele pensou corretamente. E agora ele faz um pedido. Versículo 38 nos relata, em terceiro lugar, o pedido de um homem agora regenerado. O pedido de um homem são. Versículo 38. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Ou seja, deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus, porém, o despediu, dizendo: então, você tem aqui aquele homem fazendo esse pedido. Eu quero estar com você, Senhor. Eu quero andar contigo. E às vezes a gente acha isso, né? Que para andar contigo a gente tem que largar absolutamente tudo. Trabalho, né? Eu me lembro de Lutero falando, né? Para o sapateiro recém-convertido. E agora, o que é que eu faço, Senhor? Eu largo tudo, eu quero evangelizar, eu quero ser um missionário. Às vezes é uma das primeiras coisas que a gente passa na nossa mente quando a gente se converte. A gente quer anunciar a todo mundo. Mas Jesus, aí Lutero disse para aquele sapateiro: calma, para você glorificar a Deus é muito simples. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. E assim você vai me glorificar. Assim você vai glorificar o Senhor, na verdade. E Jesus diz algo parecido para aquele homem. Versículo 39, Jesus diz: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você.
Você consegue pensar no Deus surpreendente que atende ao pedido de demônios e de um povo ímpio, mas que rejeita o pedido do seu filho? Você consegue pensar nisso? O texto nos diz que então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. É surpreendente, meus irmãos, pensar nesse Deus que faz isso. Porque ele tem um propósito, um plano perfeito para todas as coisas. Nisso nós somos informados que nem sempre o sim do Senhor é a melhor opção para nós. Muitas vezes o não de Deus é o que nós precisamos para viver uma vida corretamente para a sua glória. Aquele homem entendeu isso. Ele não saiu frustrado, ele não saiu deprimido, cabisbaixo, como assim? Eu já recebi o primeiro não de Deus. Não, o texto nos diz que ele saiu dali e pregou para toda a cidade, com muita fidelidade, com muito fervor. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Aqui nós somos ensinados muitas coisas. Muitas coisas não são ensinadas. Nós somos ensinados que o nosso primeiro campo missionário deve ser o nosso lar. O primeiro campo missionário de todo cristão é missionário. Ou é um missionário ou é um impostor. E o nosso primeiro campo missionário deve ser o nosso lar. Depois que a gente passar por essa fase de pregar o nosso lar, é que a gente vai estar apto. E pregar o nosso lar é bem difícil. Que significa dizer que a gente tem que provar a mudança que Jesus fez em nossos corações. O mesmo Jesus que deixou um semeador em Gadara, Jesus deixou aquele homem para semear na terra de Gadara. Portanto, a libertação que Cristo fez não foi só daquele homem endemoniado. Ele deixou propositalmente uma semente com uma ordem: vá pregar primeiro para os da sua casa. O mesmo Jesus que deixou aquele homem em Gadara, ele te deixa no seu lar como pregador. Ele te deixa como pregador no seu trabalho. Ele te deixa como um pregador entre seus amigos, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja. Ele te deixa como um missionário para realizar a sua obra. E você deve ouvir esse chamado de Cristo para fazer isso. É surpreendente o que Marcos escreve no capítulo 5, versículo 20, no final do texto, do relato de Marcos dessa passagem. Marcos escreve: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Marcos vai além. Esse homem não pregou somente em Gadara e no seu lar, mas ele pregou naquelas 10 cidades em Decápolis. As glórias de Cristo. Cidades gentílicas que não eram do domínio de Israel, mas agora o evangelho já estava chegando ali, provando o grande mistério de que a salvação não era só para os judeus, mas agora ela atingiria todos quantos crerem no Senhor. Aquele homem pregou naquelas cidades o que Jesus tinha feito com ele. Ele que antes vivia na mais densa escuridão, na mais terrível escravidão que se pode imaginar, passou agora a ser um missionário de Deus entre os gentios. Ele passou agora a ser uma lâmpada acesa nos lugares altos. E foi para isso que todos nós somos chamados, não para esconder a lâmpada numa gaveta, nem debaixo do colchão, mas para ser acesa nos lugares altos, para iluminar a todos que entrarem. Os seus pés agora não eram pés de homens, que eram de um homem que era arrastado aos desertos por demônios. Não eram pés de homens que iam para os túmulos, para as covas viver com os cadáveres. Os seus pés agora eram formosos, que anunciavam as boas novas. O que nós aprendemos disso aqui, meus irmãos? Esse texto deixa grandes lições práticas para nós. Simples e ao mesmo tempo magníficas. Se nós aplicarmos a simplicidade extraordinária da palavra de Deus em nossas vidas, certamente seremos bem-aventurados. Primeiro é aquela verdade de confiança que você deve ter. E que deve estar segura o seu coração e a sua alma para a eternidade. Ninguém é mais poderoso do que Jesus. Ele é o mais valente. Ele é o que faz bater em retirada todo o mal que se acha valente. Ele é o rei do universo. E todos lhe obedecem.
Outra verdade importante para que nós recebamos o bem de Deus, para que sejamos habitados pelo seu Espírito, é necessário que o mal seja expulso de nossos corações. Essa é a obra do Espírito Santo. O mal deve ser retirado. E todos os resquícios de mal, de vícios, de malignidades devem ir juntos. Uma lição prática que nós temos é que você deve, nós, eu e você, devemos ser o testemunho vivo, assim como aquele homem foi. Onde ele estava, ele testemunhava de Cristo. Permita que todos vejam no que Cristo te transformou, em quem Cristo te transformou. Deixe que a lâmpada acesa brilhe no alto, reflita a glória de Cristo. E aí você deve ter essa certeza de que nós somos usados por Deus de um modo extraordinário, de um modo surpreendente, maravilhoso, gigantesco, quando nós simplesmente obedecemos ao seu chamado. Vá para casa, pregue o evangelho e viva para a glória de Deus. Ou como Lutero disse para o sapateiro, faça um sapato bom, decente e venda por um preço justo. Proclame a glória de Deus. A gente não precisa pensar em coisas extraordinárias, gigantescas. Isso é extraordinário. O que Cristo fez por nós já é extraordinário. Então deixe-se ser usado por Deus. E jamais esqueçam disso. Os nãos de Deus, eles não são motivos para a nossa frustração. Mas eles devem nos firmar ainda mais nos seus propósitos. Aquele homem recebeu um não de Deus e entendeu. Isso redundou em glórias ao Senhor. Isso redundou em grande glória a Deus. Porque o evangelho foi pregado naquelas cidades. E aqueles homens que iam sendo transformados pregavam a outros. O mesmo Deus, meus irmãos, que ordenou a tempestade parar, os demônios a se retirarem daquele homem, é o Deus que nos salvou. É o mesmo Deus que remove os nossos vícios, as nossas tristezas, angústias, que remove os nossos pecados, que nos purifica, que nos faz trilhar em santidade. Portanto, podemos confiar que em suas mãos nós sempre estaremos seguros. Confie nele, amem a luz e rejeitem com toda veemência, com toda força, as trevas, o mal, o engano, a mentira, a escuridão diabólica. O nosso Deus é muito bom. E nós devemos andar na luz, assim como ele é luz. Amém. Eu convido você a se colocar de pé para que nós louvemos ao Senhor.